Vamos de spoiler do capítulo 310. Nós temos aqui um salto temporal de 28 dias, onde talvez indica que nem Nagi e nem Igarashi vão estar na Copa do Mundo Sub-20. Talvez eles vão passar por um outro processo e só depois da Copa eles vão acabar entrando, porque Igarashi mesmo fala que ele não vai querer se tornar um monge. Ele vai querer continuar jogando bola e certamente ele tem uma proposta em mãos. Não é a melhor das propostas, acredito eu, mas ele tem uma proposta que pode permitir com que ele consiga continuar jogando bola. Vou analisar os spoilers aqui com vocês, rapaziada, lembrando que spoiler pode ter algum equívoco de tradução, não vou nem dizer erro, mas tem todas essas questões para serem analisadas aqui, beleza? Mas a conversa entre os dois é bem interessante. Se inscreve no canal, curta e compartilha o conteúdo e bora, porque vamos começar aqui, já que tanto o Igarashi quanto o Nagi, eles saem do fliperama e vão andando pela cidade, conversando um pouco sobre, principalmente, tudo que rolou com eles esses últimos meses, né? Relacionados ao projeto Blue Lock, a eliminação e até mesmo os planos para o futuro. Afinal de contas, o Igarashi ele vai procurar o Nagi, porque talvez o Igarashi ele sente que o Nagi ele estivesse passando pelo mesmo processo, talvez, que ele, né? Essa questão de decidir o que ele vai fazer ou não. Certamente, nós temos algumas coisas aqui para serem analisadas. O Nagi, ele de fato, ele aparenta não estar meio que disposto, ou ele não cita a proposta do Buratsuta como sendo um diferencial na vida dele. No entanto, ele cita a proposta do Buratsuta novamente, e novamente ele fala que ele não pode trair o Blue Lock. Só que é aí que talvez pode acabar meio que mudando algumas coisas. Afinal de contas, o próprio Igaguri, ele fala: "Ô Nagi, mas você é o cara que mais traiu o Blue Lock." E o Igaguri tá certo, porque durante um período o Nagi ele conseguiu superar, ele conseguiu entender de fato o que ele precisava fazer ali no Blue Lock. Só que depois de um período, ele acabou voltando para estaca zero. Ele acabou voltando para quem ele era lá no começo, antes de perder pro Izagi. Aquele cara super dependente do Mikajireu, aquele cara que não queria fazer nada, aquele cara que só queria receber uma bola e enfim... Se fizer, fez, se não fizer também, o Ureu e os Zantetsu vão decidir. O Nagi ele voltou a ser esse cara. E durante as narrativas, tanto do primeiro capítulo do episódio Nagi, quanto do primeiro capítulo do Blue Lock, aconteceram com o Nagi. Afinal de contas, o que o ego ele meio que convence o Nagi a fazer? Ou ele explica pra galera ali de Blue Lock uma situação. Pensa naquela situação, você tá no final de um jogo de final de Copa do Mundo e você tá cara a cara com o goleiro, você e seu companheiro, você toca ou chuta, você vai passar essa responsabilidade? O Izagi passou, e o Izagi entendeu aquilo, entendeu que se ele quisesse vencer, ele precisaria vencer da maneira dele, independente de tudo que ele fosse fazer. O Izagi é aquele cara, irmão, eu vou vencer, o importante é vencer, como? Não sei, mas eu vou vencer. E o Izagi venceu. O Nagi, ele não entende aquilo como algo ruim, porque para ele, ganhar a Copa do Mundo era algo fácil. Só que agora, esse algo fácil se tornou algo que ele nem vai participar. Por quê? Porque ele tocou a bola. E sabe para quem? Pro Mikajireu. E sabe o que aconteceu? O Butcher interceptou e fez o gol que decretou a derrota dos dois. A derrota do Manshine na última rodada, fazendo com que o time inglês fosse o único time sem vitórias na Liga Navegoist. Porque o Nagi tocou a bola. Porque o Nagi não tem aquele egoísmo, ou não conseguiu manter o egoísmo necessário para viver em Blue Lock. E o Igarashi ele fala algo muito importante. E diferente do Nagi, o Igarashi ele conseguiu talvez entender o ego dele. Ele entendeu onde ele ia competir, até onde ele conseguiria ir. Ele até fala essa questão dos navios aqui no capítulo, né? Ele fala essa parada tipo assim, pô, um sonho não tem um limite, você tem que sonhar mesmo. Só que de fato tem algumas limitações no seu eu, né? E até mesmo onde você pode meio que conseguir sonhar, ou até onde você vai satisfazer com isso. O Igarashi ele entende que o sonho dele que valia sacrificar valia o sacrifício ali da vida, no sentido de tipo assim, abrir mão de tudo que ele tem, era se tornar um jogador profissional. Mas ser o melhor do mundo pra ele é algo que tipo assim, pô, não ia me custar.
Só que o que eu quero é jogar profissional, jogar bola profissionalmente. E ele conseguiu, tanto que ele tem a proposta. Tanto que ele sim, ficou bolado porque ele não vai representar o Japão na Copa do Mundo Sub-20, mas ele vai meio que... ele vai conseguir jogar bola. E é isso, ele abriu mão de tudo para correr atrás desse objetivo dele. Tem alguns objetivos que meio que fazem sentido, porque o tamanho do objetivo é talvez um tamanho acessível para você. Agora, tem uns outros objetivos que não faz sentido você ficar correndo atrás. O Igaguri, ele fala a questão do vaso, né? Ele cita que o sonho é meio que só vai variar de acordo com o tamanho do vaso, vamos dizer assim, que você está disposto a construir para ele. E aí eu vou dar um exemplo de uma planta. Uma planta, quanto maior for o vaso, quanto maior for o espaço para ela se desenvolver, mais grande ela vai ficar, maior ela vai ficar. E quanto menor o vaso, menor ela vai ficar. Só que não significa que ela vai ser mais ou menos no sentido de diferente de uma planta. A questão é que ela talvez vai produzir menos ou ela vai ter um impacto menor, mas ela vai ter um impacto, ela vai causar um impacto. E aí vai depender do seu objetivo. Se você quer um vaso para ficar dentro de uma sala e tudo mais, você não vai querer uma árvore gigantesca de 3, 4, 5 metros. Agora, se você quer uma árvore para ficar fora da sua casa, para ficar ali, sei lá, no quintal, para fazer uma sombra para um carro, aí você vai querer uma árvore de 3, 4, 5, 6, 8 metros de altura. Tudo isso vai depender de acordo com o seu objetivo. E qual que era o objetivo do Igarashi? Era ser um jogador profissional. E ele conseguiu, porque ele saiu com proposta da Liga Neo Egoishi. E qual que é o objetivo do Nagi? Nem o Nagi sabe, cara. Nem o Nagi sabe. Porque agora ele tá lutando contra esse sentimento de frustração que ele tá passando, mas ele mesmo não sabe se é por conta do Blue Lock ou se é por conta do futebol. E aí? O que deu a entender também nesse capítulo, já mudando um pouco do assunto, é que nem o Igarashi nem o Nagi vão participar da Copa, tá? Pelo menos até então. O Igarashi parece que nem contatado foi pelo Buratsuta e o Nagi fala que não vai aceitar a proposta. Então tem essas questões para ser analisadas aqui e certamente amanhã, quando saírem as imagens oficiais, a tradução oficial, a gente discute melhor sobre tudo isso. Outro detalhe que eu quero reforçar é que faltam 2 dias para a Copa do Mundo, ou seja, no capítulo passado faltava 30 dias, agora faltam 2 dias. E o próximo capítulo eu acredito que já seja introduzindo os camaradas do Buratsuta, que provavelmente vai ser Itoshi Sai e mais 2. E esses 2 eu não acho que vão ser Igarashi e Nagi Seishiro. Agora, resta aí a gente saber meio que quem serão esses 2, né? Façam suas apostas, rapaziada. O Nagi, ele termina esse capítulo meio que pegando fogo, ele entendendo ali algumas coisas e começando a ficar animado. Certamente, tá? O Nagi, ele pode correr até o Buratsuta e meio que tipo assim, olha, Buratsuta, eu aceito sua proposta. Isso pode acontecer, tá? Aí resta saber se o Buratsuta já tem os outros 3, né, tem vaga pra ele, ou ele vai simplesmente descartar alguém, porque o Nagi pro Buratsuta é meio que tipo Sai pro Buratsuta, porque o Nagi é a galinha de ovos de ouro do Buratsuta, do Blue Lock, é o que dá dinheiro, é o que rende. Então o Buratsuta, ele vai ficar feliz, ele vai aceitar o Nagi, mesmo talvez o Nagi não passando por um processo de seleção igual o Buratsuta tava querendo fazer. Mas o Nagi, aparentemente, ele pode acabar meio que tentando juntar os pontinhos com essas falas do Igarashi, né? Agora, resta saber se ele vai juntar esses pontinhos pra, de fato, ir pra Copa do Mundo, ou se ele vai juntar esses pontinhos pra jogar pelo Manshine e lá na frente ele vai se resolver com o Jinpachi Ego. Ele vai meio que se tornar um algoz do Blue Lock, mas talvez sem destruir o Blue Lock, vamos dizer assim. Ele vai conseguir vencer todos os jogadores do Blue Lock, tipo a run do Kagami em Kuroko no Basket. Quando ele vai enfrentar os milagres, ele vai fazendo uma run onde ele vai derrotando cada milagre. Seria mais ou menos isso. Será que o Nagi, ele vai se tornar esse jogador que vai jogar meio que sozinho num time? Sozinho, eu digo assim, que veio do Blue Lock só ele, e durante as partidas que ele for enfrentar alguém do Blue Lock, ele vai conseguir vencer esse alguém? Será que ele pode ser isso? Se tornando talvez o algoz do projeto Blue Lock, mas não diretamente do projeto, mas sim dos jogadores que vieram de lá? Isso seria bem interessante. Agora resta saber o que vai acontecer, e acredito que já nas próximas semanas nós vamos descobrir todos os 26 jogadores que vão vestir a camisa do Japão na Copa do Mundo Sub-20. Essa semana, se eu não me engano, tem spin-off,
tá? Então fica no canal, tamo junto, rapaziada, e é nóis. Fui!